Olá, graça e paz, tudo bom com você? Nós estamos aqui de volta gravando mais um vídeo sobre um assunto que é muito debatido nas academias teológicas, mas também entre vários irmãos de várias igrejas, sobretudo igrejas reformadas, que é sobre o supralapsarianismo e o infralapsarianismo. Bom, eu outro dia gravei um vídeo sobre isso, mas o meu vídeo, aquele vídeo era pequeno, não tinha muitos detalhes, e nesse vídeo eu quero trazer alguns detalhes que eu não trouxe naquele primeiro vídeo. A questão do infralapsarianismo e do supralapsarianismo tem a ver com se a eleição de Deus para a salvação e a reprovação de Deus para a condenação precedem ou sucedem à permissão do pecado, né? Ou seja, dentro dessas duas correntes, supra e infralapsarianismo, temos o seguinte: uma dessas correntes afirma assim: primeiro Deus decretou a queda dos homens, só depois então Deus decretou a eleição de alguns homens. Já a outra porção diz: não, primeiro Deus decretou a eleição de alguns homens e só depois Deus decretou a queda dos homens. Então nós temos essas duas posições em debate. Então, vamos tratar primeiramente do supralapsarianismo, e certamente que as duas posições têm seus defensores. Como eu vou tratar agora do supralapsarianismo, eu quero apresentar alguns defensores, aqueles que são mais famosos. Nós temos aqui o Teodoro Beza que foi sucessor de Calvino, ele era supralapsariano. William Twisse foi presidente da Assembleia de Westminster, né, uma assembleia famosa que fez os catecismos maior e menor de Westminster, a Confissão de Fé de Westminster. Então, William Twisse foi presidente dessa assembleia e ele era supralapsariano. Além de Zacarias Ursinus, que foi um dos autores do Catecismo de Heidelberg, ele também era supralapsariano. Supralapsarianismo, essa palavra significa supra, acima, e lapsus significa queda. Então, a ideia do supralapsarianismo é que primeiro Deus decretou a salvação de alguns homens e depois é que Deus decretou a queda desses homens. Primeiro, Deus aqui na sua mente resolveu escolher alguns homens para a vida e só depois é que Deus resolveu decretar a queda desses homens. Então, de acordo com essa teoria supralapsariana, a ordem dos decretos de Deus seria a seguinte: primeiro, Deus decretou salvar alguns e reprovar outros, a fim de revelar sua misericórdia e sua justiça, né? Então, primeiro, Deus elege salvar uns e reprovar outros. Em segundo lugar, Deus decreta criar a humanidade, tanto os eleitos quanto os reprovados. Terceiro, Deus decreta a permissão da queda, ou decreta a queda. A queda, então, dependeria da escolha voluntária do homem. E quarto, Deus decreta providenciar Jesus Cristo para vir salvar os eleitos. Então, só repetindo assim, sem comentários, para você entender. Primeiro, Deus decreta salvar alguns e, consequentemente, rejeitar os demais. Depois, Deus decreta criar a raça humana toda. Terceiro, Deus decreta a queda. E quarto, Deus decreta mandar o Salvador para morrer em prol dos pecadores eleitos. Essa é a posição supralapsariana. A posição infralapsariana, que ela é chamada de infralapsariana ou sublapsariana. Então ela é chamada por esses dois nomes. E eu quero trazer aqui alguns dos seus defensores. Você tem que François Turretini era infralapsarianista. Charles Hodge, também infralapsariano. Alexander Hodge, aí é pai e filho, ambos eram infralapsarianos. B.B. Warfield, infralapsariano. Samuel Falcão, um teólogo brasileiro, infralapsariano. Lorraine Bottner, infralapsariano. Berkalver, infralapsariano. E Anthony Hockman, infralapsariano. Então, veja quantos teólogos altamente conhecidos e estudados defenderam a teoria infralapsariana. O termo infralapsariano
infra significa abaixo e lapsus significa queda. Então significa isso que, segundo essa teoria infralapsariana, primeiro Deus decretou a queda dos homens e só depois então Deus decretou a eleição dos homens. Então, dentre aqueles que caíram, Deus elege alguns. O Samuel Falcão, inclusive, no seu livro intitulado Predestinação, que era uma tese, não lembro se era tese de mestrado ou se era de doutorado que ele fez, ele usa lá até a ilustração de um monte de lixo. Então, tudo é lixo, está destinado à incineração, está destinado ao fogo. Então, um artesão, por exemplo, um artista plástico, vai lá e seleciona uma parte do lixo e transforma aquela parte selecionada numa grande obra de arte. Então, o Samuel Falcão diz assim, a raça humana estava toda perdida, a raça humana era como lixo, Deus, então, em sua misericórdia, escolheu uma parte da raça humana para fazer dela a sua igreja. Mas veja, segundo a posição de Samuel Falcão, é que Deus se utilizou de uma parte da raça humana caída. Essa é a pulsão infralapsariana. Deus decretou a queda, todos estão caídos, então, dentre os caídos, Deus resolve eleger alguns para a salvação. Então, a posição infralapsariana sobre isso é a seguinte. Primeiro, na mente de Deus, primeiro Deus pensou em criar a humanidade, criar a raça humana. Em segundo lugar, Deus permite a queda, Deus decreta a queda. Em terceiro lugar, Deus decreta a salvação de alguns homens e deixa os demais no seu estado de condenação para sofrer o castigo dos seus pecados. E quarto, Deus provê Cristo para morrer pelos seus eleitos. Então veja, essa é a posição infralapsariana. Primeiro, Deus determina criar. Segundo, Deus determina a queda. Terceiro, Deus determina a eleição de alguns daqueles que caíram. E, finalmente, Deus decreta enviar Cristo para morrer pelos pecadores a quem ele elegeu. Bom, irmãos, o esquema infralapsariano, eu entendo assim, concorda mais com a revelação divina do que a interpretação supralapsariana. Como aqui eu trago então uma palavra do Dr. Benjamin Warfield, B.B. Warfield, que diz assim: não podemos falar de salvação, assim como de reprovação, sem pressupor o pecado. Deve haver pecado em vista para que sirva de fundamento a um decreto de salvação, tanto quanto um decreto de castigo. O que ele quer dizer é o seguinte: quando Deus elegeu para a salvação, Deus elegeu a quem? Deus elegeu a santos ou a pecadores? É claro que foi a pecadores. Então, a eleição tem em vista o pecado, como diz aqui o doutor B.B. Warfield, que diz assim: deve haver pecado em vista, para que sirva de fundamento a um decreto de salvação. Bom, Deus salvaria quem? Homens que não tinham caído? Deus curaria quem? Homens que não estavam doentes? Deus ressuscitaria quem? Homens que não morreram? Então, o pecado está em vista aqui, diante da eleição. Então, Deus elegeu pecadores e não santos. Então, o nosso entendimento é que a Bíblia Sagrada favorece ao ponto infralapsariano. E daí, então, eu quero chamar a atenção de vocês para alguns pontos sobre isso. Primeiro, Deus predestinou pessoas para o louvor de sua graça. E os eleitos são chamados vasos de misericórdia. Ora, graça e misericórdia pressupõem pecado e culpa naqueles que são seus objetos. Então, Deus vai manifestar graça e misericórdia para com santos, para com pessoas que não têm pecado. Então, graça e misericórdia pressupõem exatamente pecado. Deus não podia ter escolhido como objeto de sua misericórdia e graça seres que ele contemplasse como inocentes, sem culpa. O segundo ponto: os reprovados são chamados vasos de ira preparados para a perdição. Não é possível conceber-se ira de Deus a não ser contra pecadores. Deus se irou contra santos? Deus se irou contra homens justos? Homens sem pecado? Impossível, né? Então a posição infralapsariana diz que a ira de Deus foi contra pecadores e não contra santos. Terceiro, a Bíblia apresenta os eleitos como escolhidos do mundo
E João diz que o mundo inteiro jaz no maligno. Portanto, os eleitos são escolhidos do meio dos perdidos, que jazem sob o poder do maligno. Isso ajuda a compreender o sentido das palavras de Paulo em Romanos 9, do 19 ao 24, onde diz que o oleiro tem poder sobre o barro para do mesmo fazer um vaso para a honra e outro para a desonra. A massa ou barro, nesta passagem, significa o gênero humano já perdido e sem esperança. Então, o gênero humano já é uma massa podre, apodrecida. E Deus toma uma parte desse gênero humano e transforma na sua igreja, numa obra de arte. Lembra da ilustração do Samuel Falcão? A raça humana é um lixo. Deus não pegou uma raça humana perfeita e elegeu uns para a vida e jogou os outros no inferno, não. Deus pegou a raça humana perdida, caída, um lixo, destinada ao inferno. Então Deus teve misericórdia de alguns desses que eram lixo e deu a eles a vida eterna. Um quarto ponto aqui é o seguinte: fomos eleitos em Cristo como nosso Redentor e, portanto, nesta eleição fomos contemplados já perdidos. Do contrário, não precisaríamos absolutamente de Redentor. Como é que Cristo pode ser redentor de pessoas justas, inocentes, de pessoas sem pecado? Cristo veio para ser redentor de pecadores e não de pessoas justas, sem pecado. Então, o ponto de vista supralapsariano não é sustentado por nenhuma das confissões reformadas, nenhuma. Guarde bem isso. Há várias confissões reformadas, várias. O ponto de vista supralapsariano não é sustentada por nenhuma dessas confissões, enquanto, em grande número, elas são decididamente supralapsarianas. Ou melhor, são infralapsarianas. Em grande número, elas são infralapsarianas. Com referência à Assembleia de Westminster, o Dr. Charles Hodge diz que o seu presidente, o William Twist, que a gente citou há pouco, o seu presidente era um zeloso supralapsariano, mas os seus membros, em sua grande maioria, eram do ponto de vista contrário. Ou seja, enquanto apenas o presidente da Assembleia de Westminster era supralapsariano, os membros da Assembleia eram todos infralapsarianos. Daí a posição teológica que ficou na Confissão de Fé de Westminster é a posição infralapsariana e não supralapsariana. Não prevaleceu a posição do presidente, prevaleceu a posição da congregação, dos membros da Assembleia. Por este motivo, os símbolos de Westminster, enquanto claramente implicam o ponto de vista infralapsariano, foram compostos de tal modo que evitassem ofender os que adotavam a teoria supralapsariana. Ou seja, embora a Confissão de Fé de Westminster seja infralapsariana, os seus membros não buscaram detonar os supralapsarianos, dizendo que o presidente, dizendo que ele não era calvinista por conta disso. Isso é importante pelo seguinte: eu conheço alguns cristãos calvinistas supralapsarianos que acusam os calvinistas infralapsarianos de não serem calvinistas. Alguns até dizem assim: vocês são arminianos melhorados. A Confissão de Fé de Westminster, que adotou a posição infralapsariana, não acusou o William Twist de não ser um calvinista, porque pensava o contrário. Mas hoje, vários supralapsarianos acusam os infralapsarianos de não serem reformados, de não serem calvinistas. Isso é ignorância teológica e histórica. Então, o Charles Hodge ainda chama atenção para o fato de que o ponto de vista infralapsariano é ainda mais obviamente admitido nas respostas às perguntas 19 e 20 do Breve Catecismo, onde se ensina que todo o gênero humano, pela sua queda, perdeu a comunhão com Deus, está debaixo de sua ira e maldição, e que Deus, pela sua boa vontade, escolheu alguns daqueles sob sua ira e maldição para a vida eterna. Então, as perguntas 19 e 20 do Breve Catecismo claramente diz que Deus escolheu para a salvação homens que estavam debaixo da ira de Deus, homens que tinham caído em pecado. E acrescenta que esta tem sido a doutrina da grande corporação e a corporação de agostinianos desde o tempo de Agostinho até hoje. Né? Então, essa tem sido a posição
dos símbolos de fé, das nossas confissões. Quanto a Calvino, sua opinião a este respeito tem sido discutida. Quanto a isso, Rod diz: como em seus dias isso não era matéria especial de discussão, certas passagens de seus escritos podem ser citadas, as quais favorecem a teoria supralapsariana, e outras passagens que favorecem a infralapsariana. No Consensus Genevensis, escrito por Calvino, há uma afirmação clara da doutrina infralapsariana. Quem diz é Rod, né? Que Calvino, no Consensus Genevensis, diz que Calvino escreveu lá um documento onde claramente ele aborda a questão infralapsariana. A nossa conclusão é: assumimos o ponto de vista infralapsariano dos decretos divinos, sobre a convicção de que é característico do sistema de doutrina declarado em todas as confissões calvinistas e mantido pela grande maioria dos teólogos calvinistas. Então, a maioria dos teólogos calvinistas defende a posição infralapsariana. Eu espero ter ajudado você a compreender um pouco melhor essa questão. Deus te abençoe e um grande abraço.